Olá, tudo bem? Hoje convidei aqui uma das nossas principais parceiras de trabalho para conversar um pouco sobre crédito imobiliário em Portugal. Eu sou Czar Imóveis, o sócio fundador da imobiliária que leva o meu nome, Czar Imóveis. Já estamos há mais de 5 anos no mercado imobiliário em Portugal. Hoje vamos conversar, convidei para tomar um café conosco hoje a Sandra Cardoso. Ela é gestora de crédito imobiliário já há quase 2 anos e vai falar um pouco sobre crédito imobiliário aqui para a gente aprender um pouco mais. Sandra Cardoso. Olá César, em primeiro lugar quero agradecer-te o convite que me fizeste para poder também dar a conhecer às pessoas, ao público, o que é que eu faço e como é que nós podemos ajudar, ambos que trabalhamos em parceria. Falando um bocadinho de mim, que foi aí que fizeste essa pergunta, eu sou alentejana de gema, como se costuma dizer, vim para Coimbra como muitos outros estudar e por cá também fiquei. Ingressei no ramo imobiliário há cerca de 9 anos e apaixonei-me de imediato pelo ramo imobiliário, por ajudar, principalmente, acho que nem se trata bem aqui da questão de vendermos, mas sim a questão de que estamos a ajudar uma família a concretizar um sonho. Com o passar dos anos, onde fiz a parte do imobiliário, quer da formação, quer do recrutamento, acabei também por ir tendo conhecimento sobre a parte do crédito imobiliário, porque claro que uma pessoa para comprar casa tem que também disponibilizar deste dinheiro. Acabei por me ir, digamos, conhecendo estes processos e acabei também por, há 2 anos, tirar uma formação específica na parte do crédito imobiliário. E acabei também por conhecer aqui esta área e cada vez gostar mais desta área, porque, como disse, nós todos precisamos da parte do negócio, mas trata-se de pessoas e é isso que me faz apaixonar todos os dias, é poder ajudar as pessoas a concretizarem os seus sonhos. Mas então você já trabalhou tanto na parte comercial, já foi vendedora, já foi consultora imobiliária, é isso? Já fez formação para novos consultores imobiliários também? Tudo isso você já fez? Sim. Eu tive uma grande escola no imobiliário, onde tive excelentes pessoas também que me ensinaram toda a parte aqui da formação do terreno, quer a angariação de clientes, quer a geração de contactos, quer a parte do trato com o cliente, de como é que se faz os processos. E depois a parte do... Você já passou por várias marcas, não é isso? Eu já passei por algumas marcas, Quer sim. falar alguma delas? Acho sim, não tenho... Claro que sim. Acrescentam alguma coisa. Claro que sim. Como eu costumo... Os nossos concorrentes. É isso mesmo. Como eu costumo dizer, chega para todos e todos aprendemos com todos. Eu comecei numa escola que é a ZOM Imobiliária, aqui em Coimbra, onde tive lá alguns anos, onde conheci pessoas também importantes na minha vida, porque também me ensinaram a crescer, também me ensinaram a apaixonar-me por esta área. Depois, digamos, por portas e travessas, exatamente com um dos sócios na altura, fomos para a 121, em Leiria, onde também conheci outro mercado, mas sempre no mesmo ramo, aqui a parte da formação e a parte do recrutamento. Entendo. Você sabe que eu também vim de outra marca, né? Eu, antes de abrir a Czar Imóveis, eu trabalhei acho que um ano na Remax. Também foi uma excelente escola, trouxe muito conhecimento de lá. Não fiz grandes vendas, né? Na altura que eu trabalhava lá, estava muito novinho, muito recente ainda. Estava a aprender. E aí depois que sim a gente abriu a Czar Imóveis. Mas vamos falar assim sobre o que a gente vai falar hoje, que é o crédito imobiliário. Uhum. Porque tanta gente procura crédito, tanta gente precisa de crédito para comprar uma casa. Muitas vezes a pessoa tem quase todas as ferramentas para que se compre a casa. Tem entrada, tem um bom ordenado, mas muitas vezes fica travado no crédito imobiliário, né? Então, primeiros passos. Quais são os primeiros passos para quem quer pedir um crédito de habitação? Ora, excelente pergunta, César. Acho que é aí que toda a gente que tem o passo de querer comprar um imóvel é primeiro perceber qual a capacidade financeira que a pessoa tem
para poder adquirir esse investimento para comprar o seu primeiro imóvel. Ora, em termos, digamos, do processo em si, inicialmente a pessoa deve procurar um gestor de crédito que o possa acompanhar no processo. E quando eu digo possa acompanhar do princípio ao fim, é importante esse acompanhamento. Para quê? Para que, neste caso, o gestor de crédito já é uma pessoa experiente e vai aconselhá-lo e tentar perceber até que valores pode ir, desde a questão de percebermos, em termos de financiamento, qual o valor, até onde é que pode ir, e perceber também a parte da documentação, porque há documentação que é, digamos, geral a todos. Mas depois, se formos aqui um bocadinho para a parte dos estrangeiros, aí a documentação já é um pouco diferente. E também agora temos a famosa garantia pública, não é? Que aí também é mais documentos. É o crédito a 100%, não é? É o crédito a 100%, exatamente. E aí já é mais documentos. E muitas das vezes as pessoas dizem, tanta documentação. Mas essa documentação, muitas das vezes que nós pedimos, é para comprovar que é possível aquele cliente ter capacidade financeira para pagar aquela prestação que o banco lhe está a indicar. Deixa eu só entender. O primeiro passo, e mais viável para o cliente seria procurar o próprio banco dele ou mesmo fechar com um gestor de crédito? Puxando um bocadinho à brasa à minha sardinha, digamos, é importante procurar um gestor de crédito. E porquê? Porque o gestor de crédito é uma pessoa que é treinada, é uma pessoa que é formada para conseguir defender os interesses do cliente. Não fica mais caro para ele, não? O nosso serviço, e isso é uma pergunta que nos fazem imensas vezes, que é, você vai-me ajudar, mas e quanto é que é o serviço? Ora, nós, trabalhando para uma entidade que esteja registada no Banco de Portugal, neste caso eu trabalho e sou gestora de crédito pela MyCredit, que é uma entidade registada pelo banco, como eu estava a indicar, e ela própria tem os seus parceiros, e os seus parceiros são quem? São os bancos, e é através dessa ajuda que nós damos aos clientes, que depois onde o cliente achar que a proposta é melhor num banco ou no outro banco, é aí que nós vamos colocar a proposta e nós ganhamos sobre a comissão, digamos assim. Ou seja, na realidade quem nos paga é os bancos. Por isso é que muitas vezes ouvem dizer que o meu serviço é gratuito, porque realmente o meu serviço para o cliente é gratuito. E depois há aqui uma coisa importante que é, nada do meu valor, digamos assim, que é pago esta comissão, nada vai aumentar a mensalidade do crédito que a pessoa está a contratar. Entendi. Então quer dizer que você vai entrar para auxiliar o cliente, para buscar o crédito na melhor instituição bancária que encontrar, inclusive pode ser a dele mesmo. Inclusive pode ser a dele e muitas das vezes tem benefícios. Aqui a diferença de um gestor de crédito é o poder de negociação, porque o próprio cliente muitas das vezes não tem conhecimento de como é que se faz, quais os procedimentos. Nós, gestor de créditos, fazemos isto todos os dias e claro que o poder de negociação para com as entidades bancárias também é diferente daquela que o cliente tem. Outra coisa, existe assim um checklist de quais são os documentos necessários para que se aprove um crédito ou cada caso é um caso? Eu diria que isto é como ao imobiliário, César, e deves concordar comigo que um caso é cada caso. E, como eu disse no princípio, trata-se de um negócio de pessoas para pessoas. Tal e qual como as pessoas são diferentes, os negócios também são diferentes. É óbvio que existe aqui uma checklist que é comum a todos, desde a questão do cartão de cidadão, título de residência, CPLP, por causa do NIF, também 3 recibos de vencimento, 3 extratos bancários, comprovativo da morada, também o vínculo contratual da própria pessoa, porque para o banco isso traz alguma estabilidade, a que a pessoa esteja efetiva, digamos assim. Isto será o checklist comum para fazer uma pré-avaliação, digamos assim. Pré-avaliação. Porque a aprovação mesmo só se dá na assinatura da escritura. Claro. Concorda comigo? Isso. Então, esses termos, taxa de esforço,
Euribor. O que significa tudo isso? Diz mais ou menos os termos que se utilizam nesse ramo, no crédito imobiliário. Eu ouço falar muito, entendo muito pouco sobre eles, tanto é que eu nem me atrevo a explicar ao cliente sobre isso. É importante, e começo aqui por uma nota, e também lá para as pessoas de casa que nos estão a ouvir, que é, não importa, e muitas das vezes o não procurarem um gestor de crédito é caírem no erro de ir diretamente ao banco. E muitas das vezes querem perceber quanto é que vão pagar no final. Isto está errado. Claro que é importante nós sabermos quanto é que vão pagar mensalmente, qual vai ser a minha mensalidade. Mas depois existe aqui tantas taxas, como estavas a falar, que são importantes perceber. Por exemplo, a TAEG é uma taxa que engloba o valor total do crédito. Isto quer dizer o quê? Que não importa... TAEG, exatamente. Eu até trouxe aqui as minhas cábulas, mas que ou seja, a TAEG inclui o quê? Juros que o crédito tem, comissões por causa de eu pedir esse empréstimo e os encargos que tem eu pedir o crédito ao banco. Ou seja, e isto é importante para quando eu estou a negociar o meu crédito, porque não interessa eu dizer assim, ok, eu só quero saber quanto é que eu pago. É 400 euros, está ótimo. Agora, é 400 euros a quantos anos? É 400 euros com quantos juros em cima? O que disso é seguro, não é? Exatamente. Porquê? Porque depois existe uma coisa que se chama o MITIC, que é o quê? É o montante imputado ao consumidor. E isso ouve-se muita vez quando as pessoas dizem, provavelmente tu que andas neste mundo das casas, ouves imenso, que é, mas em quantas vezes é que eu vou pagar em minha casa? O resto da vida vou pagar. Exatamente. E isso tem a ver com o quê? Tem a ver exatamente com o montante imputado ao consumidor, com estas TAEGs, estas taxas todas que existem por detrás do meu empréstimo, que é, muitas das vezes eu peço 100 mil euros ao banco, mas na realidade, há 40 anos que seja, eu estou a pagar a casa por volta dos 200 mil e muitos euros. E isto tem a ver com o quê? Tem a ver com as comissões que eu estou a pagar, tem a ver com os encargos que eu estou a pagar e tem a ver com as taxas todas que eu estou a pagar. Por isso, na realidade, um conselho que eu dou às pessoas muitas das vezes é não olhar só para o valor da mensalidade que vou pagar. Porque para além dessas taxas também existe uma coisa importante, que é os seguros. Sim. Os seguros, que é o seguro de vida e o seguro de multiusos, que é obrigatório no crédito à habitação. E uma coisa que as pessoas também não sabem, e pergunto-te também a ti, César, sabias que é possível fazer os seguros fora dos bancos? Eu já vi, alguns clientes meus já fizeram. O crédito com um banco e o seguro com outro. Já fizeram isso. Exatamente, porque... Pode ser mais vantajoso, é? Pode ser muito mais vantajoso muitas vezes. Porquê? Porque isso quer dizer que não temos encargos sobre os seguros e nós podemos fazer fora da instituição bancária. E isso faz com que também a minha mensalidade baixe. Houve uma pergunta que tu me fizeste que foi em relação da taxa de esforço. Sim. A taxa de esforço é uma coisa muito importante e eu vou dar aqui, se calhar, números para que as pessoas possam entender mais facilmente. A taxa de esforço diz-me que eu não posso passar normalmente os 35% do meu valor líquido que eu recebo. Ou seja, isto quer dizer que o quê? Em cada 1000 euros que eu receba, eu não posso ter uma mensalidade superior a 350 euros mensalmente. Porquê? 35%. Exatamente. Porquê? Porque a minha taxa de esforço de 1000 euros, se é 35%, quer dizer que são 350 euros. Vamos supor que são duas pessoas que recebem 2000 euros. Já vamos passar por uma mensalidade de 700. Já é alguma coisa. Agora, isto depois não é só perceber isto, porque nós depois temos que todo um leque de perguntas que temos que fazer aos nossos clientes, desde se têm dependentes, se estão efetivos, se têm alguma deficiência que implique em alguma coisa.
há todo um trâmite que nós temos que seguir e que implica para esta taxa de esforço, que é isso que o banco vai contar. Sim. Mais cedo também nós estávamos a falar sobre quem hoje está buscando crédito, quem hoje está buscando comprar casa. E hoje acho que mais da metade dos nossos clientes são imigrantes, não só de língua portuguesa, Sim. como também das outras línguas que existem por aí, de todo mundo, na verdade, né? Das Américas até a Ásia. Então, para esse pessoal, para esses imigrantes, quais os maiores desafios? Olha, César, cada vez mais nós somos de todo o mundo, arrisco-me a dizer, porque eu diria que 50% dos meus processos de crédito são realmente de imigrantes, quer brasileiros, quer angolanos, quer americanos, que também pretendem investir em Portugal e muitos vêm tentar uma vida nova aqui. Agora, lá está, são se calhar aqueles que eu usava a expressão que mais sofrem depois com a procura e com a ajuda deste crédito. Ora, uma das coisas muito importantes é que quando estejam a pensar em vir para Portugal, a comprar casa em Portugal, um fator importante é que haja já um histórico na banca. É muito importante. E isso, poder abrir uma conta em Portugal, ter um cartão de crédito em Portugal, é importante para que possa ter esse histórico. E depois também vir financeiramente com algum valor, porque ao contrário digamos, do povo português, que tem que ter de entrada os 10%, aqui o estrangeiro já tem um valor maior. Tem um valor maior que pode ir entre os 20% a 30%. E porquê? Por uma questão de que para o banco emprestar dinheiro a estas pessoas que são de fora, também tem que ter um valor maior de entrada, para que também o banco fique com alguma estabilidade. Segurança também. Exatamente, tem a ver com isso. Mas eu diria que ter NIF é muito importante, título de residência, CPLP, abrir uma conta em Portugal para que possa já haver essa movimentação e esse histórico, e isso para o banco é importante. Então, digamos que um americano venha comprar uma casa aqui em Portugal. Os vencimentos dele, lá na América, lá nos Estados Unidos, servem como comprovativo de rendimento aqui para Portugal? Sim, serve como rendimento. Quanto ele ganha lá, o banco aceita. Sim, faz a conversão, né? Sim, faz a conversão e serve como rendimento, sem dúvida, seja de qualquer parte do mundo. Aí a diferença é a questão do valor de entrada, porque o valor tem que ser maior, tem que haver uma estabilidade maior para o cliente e para o banco poder emprestar também esse valor. Agora, sim, é possível um estrangeiro vir investir no país e usar os rendimentos que lá têm, claro. Então, preferencialmente que tenha histórico em Portugal. Abrir uma conta previamente, passar um ano movimentando, alguma coisa assim, Sim. Não, sim, porque, ou seja, estamos a falar de pessoas que estão no estrangeiro, estão a contribuir para aquele país lá e não para o nosso, não há aqui segurança, não é? Mas nós usando a documentação de lá, comprovada em Portugal, nós podemos realmente ajudar essas pessoas que querem investir em Portugal. Aqui a questão é a diferença em termos de entrada, que pode ir entre os 20% e os 40%. Certo. Então, entre 20% e 40%, você acha que é uma entrada recomendada para os imigrantes? Sim. E seguro também, para eles é igual? Tem que fazer o seguro de vida aqui em Portugal? Tem que fazer o seguro... É uma pergunta muito comum, que é, mas os seguros eu também tenho que fazer, não tenho que fazer? Os seguros é igual. Para todos, é da mesma forma feito, quer dentro do banco ou a possibilidade de fazer fora do banco. Mas é igual para todos. São dois seguros que são obrigatórios. Pronto, ok. Então, principal recomendação para quem queira vir para Portugal como imigrante, que venham antes
abra uma conta, comece a movimentar e mostre um histórico de crédito e de movimentação financeira. Sim, o meu conselho, e fora aqui desta parte toda, quer de crédito, quer imobiliário, um conselho mesmo lá para as pessoas, é que quando estão a pensar realmente que possa haver essa mudança, uma das primeiras coisas é abrir uma conta em Portugal e poder de alguma forma ir pondo logo o dinheiro, ir fazendo algum histórico bancário. Sim, ótimo. Desses bancos que você trabalha hoje, em relação ainda ao imigrante, tá? Uhum. Qual deles você tem maior taxa de aprovação? Tem como ter essa referência? Temos como ter essa referência. Eu falava aqui de dois que digamos que é onde eu tenho maior aprovação e mais para imigrantes. Eu diria o Novo Banco. O Novo Banco, sim. O Novo Banco é uma instituição que apoia muito estrangeiros e que, lá está, dão-lhes esta garantia de ajuda, principalmente onde muitos brasileiros, por exemplo, que compram imóveis e que de alguma forma não têm se calhar este valor total e tendo aqui CPLP ou título de residência, e tendo já histórico, porque no Novo Banco o que acontece é que, e é engraçado, que muitos estrangeiros já têm conta, assim que chegam vão abrir conta no Novo Banco. Sim. E isso faz com que, claro que em termos de estrangeiros, o Novo Banco depois seja aqui um parceiro que tem uma taxa de retenção maior. Eu tenho a impressão que essa política do Novo Banco é recente. Uhum. Porque eu tenho, não sei se eu estou certo, porque eu tenho a impressão, logo quando eu cheguei em Portugal, eu tenho a impressão que o Novo Banco não trabalhava bem com imigrantes. Uhum. Mas sim, agora eu estou observando que muitos créditos são feitos para imigrantes, são feitos para o Novo Banco, Millennium, e eu não arriscaria dizer outro que trabalhe bem com imigrante. Novo Banco e Millennium hoje acho que são os principais. Sim. Novo Banco e Millennium. Sim. Eu não trabalho com Millennium, digamos assim, não é um parceiro nosso, mas trabalho com todos os outros. Mas sim, conseguimos reconhecer também a nossa, digamos, os nossos outros parceiros e sabemos que o Millennium também apoia muito as pessoas de fora. Inclusive tem Banco Millennium, tem agência do Banco Millennium no Brasil. Exato, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Exato. E isso faz com que também muitos estrangeiros... Também Caixa Geral de Depósitos, eu sei que tem correspondente nos Estados Unidos, em algumas cidades. Esses bancos que estão fora de Portugal, não é? Que estão noutros locais no estrangeiro, isso faz com que depois também haja aqui uma maior credibilidade para quando os estrangeiros vêm para o nosso país e procurem logo imediatamente esses bancos. É normal. Eu lembrei agora que já aconteceu de um cliente que estava nos Estados Unidos, não sei em qual estado mesmo ele estava, não me lembro, e a Caixa Geral de Depósitos aqui de Coimbra mandou para o correspondente lá na América, ele foi lá, ele teve que pegar um avião para ir, assinou os documentos e mandou de volta. Pois. Lá mesmo. Bem interessante essa política. Sim. Pois, falando aqui um bocadinho de outras coisas, né, o Covid, se nos vem ensinar, foi de uma coisa importante que foi que nós podemos fazer tudo do outro lado do mundo através de uma tela. Pois, é verdade. Vamos falar de erros, né? Quais são os principais erros que os candidatos a crédito cometem e acabam por ser recusados? Olha, eu diria que os maiores erros que existem hoje em dia é a questão de as pessoas irem diretamente ao banco deles, por exemplo, e não compararem o mercado. Porquê? Como eu disse, e volto a repetir, isto é um negócio de pessoas para pessoas e trata-se de sentimentos. Trata-se muitas das vezes que
se calhar é a única casa que a pessoa vai comprar. E há ali muita coisa à mistura da ansiedade, saber se posso, quando é que eu vou mudar, quando é que é a escritura. Existe logo uma data de perguntas que o próprio cliente quer fazer e muitas das vezes esquece que há trâmites a seguir. E um dos grandes erros é o quê? A pessoa está tão ansiosa em ter crédito à habitação, tão ansiosa em ter a sua casa, que vai diretamente ao banco dela, o banco dela faz-lhe uma proposta e cá está o que há pouco estava a dizer. O banco diz-lhe que ela vai pagar 400 euros e ela aceita imediatamente, sem perceber quais os... Se foi em outro, pagava 350. Mas sem perceber os benefícios que o mercado lhe pode dar noutras entidades bancárias, de outras possibilidades de negociação. E cá está, o gestor de crédito depois vai-lhe dar essa possibilidade, essa ajuda. E isso eu diria que era, digamos, o maior erro de todos, é não compararem propostas no mercado. Depois, ignorarem aqui até a AEG que falávamos há pouco, que é todos os encargos que o meu pedido ao banco vai ter. Porque não me interessa só saber quanto é que eu vou pagar mensalmente. Interessa-me tudo o resto. Taxa de juro, se é alta, se é baixa, se eu tenho uma taxa mista, se eu tenho uma taxa variável. E isso é importante. Depois também... Hoje, qual a taxa, um TAEG confortável para hoje? Ora, um TAEG confortável para hoje, eu diria que um TAEG por volta de 3, 2 qualquer coisa seria confortável, mas depois nós temos bancos que vão até 4, por exemplo, não é? E é por isso que nós temos que ver, que é perceber a minha taxa de juros, se vou ter aqui durante 3 anos uma taxa fixa e depois variável, isso tudo é importante, até pela questão de que eu agora estou bem. Daqui a 3 anos eu não sei se vou estar bem, se posso pagar a mesma mensalidade. Sim. E aí depois entra um bocadinho a parte novamente o gestor de crédito, mas a parte da renegociação do próprio crédito já existente, que foi uma coisa que as entidades bancárias, digamos, disponibilizaram a fazer ao cliente, sendo que já nem todas as entidades bancárias estão, digamos, dispostas a pagar esta troca, mas existem ainda entidades que estão dispostas a pagar esta troca e o cliente não ter qualquer, digamos, despesa com a troca para outra entidade, porque a entidade que me dá hoje, daqui a 3 anos, pode não ser a entidade no qual eu já estou melhor, no qual ela já me dá a melhor taxa, digamos assim. Depois, um dos erros também é tal que falámos da questão dos seguros, que pode baixar muito eu dizer que quero os seguros fora do banco. Muitas das vezes as pessoas não têm informação, há falta de informação disto e um gestor de crédito que trabalha nisto todos os dias já tem esta informação e já sabe, digamos, porque houve um estudo por trás e o intuito do cliente é sempre poupar, mas também, quem é que não quer poupar, César? Pois é verdade. Sandra, uma coisa que também muitos clientes perguntam, eu quase nunca soube explicar. Por exemplo, a prestação dele hoje está 400 euros, certo? Sim. É possível daqui a 3, 4 ou 5 anos essa prestação subir para 800, 900, 1000 euros? Sim, boa pergunta. Olha... Ele corre esse risco? Corre, claro que sim. Depois depende aqui do que é que ele contrata, mas, por exemplo, nós, falando outra vez na altura do Covid, não é? Porque foi difícil para todos, houve muita gente que foi apanhada desprevenida e muita gente teve que ir às poupanças para conseguir dar vazão. Sim, porque o que é que aconteceu? Ora, havia uma guerra, digamos assim, fora a outra guerra que já existe, não é? Que tudo implica depois aqui, e tudo mexe aqui com o Parlamento e com estas questões das taxas, fez com que as pessoas não estivessem preparadas e pessoas que tinham prestações, vamos supor, de 150 euros, neste momento têm prestações de 400, 500 euros, não é? E isto faz com que, para muitas famílias portuguesas, o ordenado mínimo, infelizmente, em Portugal não é de todo... não é dos melhores. Não é dos melhores, não é? E tudo aumenta, mas o ordenado não acompanha, digamos assim. E isso faz com que o quê? E estávamos há pouco a dizer
que é a questão do que é que eu vou contratar pelo banco. Porque eu hoje estou bem, amanhã eu não sei se vou estar bem. Então, quando eu estou a negociar com o banco, neste caso o gestor de crédito está a negociar com o banco, e quando apresento ao cliente, eu tenho que perceber para o cliente o que é melhor neste momento. Fixar uma taxa aqui nos primeiros 2 anos de 500 euros, por exemplo, e daqui a 2 anos nós vamos verificar se o cliente tem possibilidades ou não de continuar a pagar aqueles 500 euros. Até nos podemos arriscar, porque isto é sempre um senão, não é? Porque nós trabalhamos com o mercado e nós não temos uma bola de cristal que vá dizer que daqui a 2 anos as coisas estão melhores, não é? Esta guerra, por exemplo, não acaba. Isso faz com que influencie depois em tudo o que é valores. Mas, fazendo uma taxa fixa, por exemplo, a 2 anos, porque temos bancos que assim o fazem, nós sabemos que durante 2 anos aquele valor é aquele valor que eu estou a pagar. Daqui a 2 anos, existe sempre a possibilidade de o próprio cliente perceber em termos de estrutura financeira de como é que se encontra. A entidade, aumentar o prazo do crédito, exatamente. Né? Ou vender a casa com ou vender, sim. Aqui a questão, por exemplo, das amortizações, provavelmente vais-me falar nisto. As amortizações, neste momento não se pagam as amortizações no crédito. Não paga nenhuma... Neste momento... Chama taxa de... Ou seja, é nós abatermos valor ao nosso crédito. Taxa de amortização mesmo. Taxa de amortização. Mas isto quer dizer o quê? Que eu tenho que perceber também o que é que me compensa a mim ou não amortizar no meu crédito. Porque se eu tiver por volta de 2.000 euros e ir fazer amortização, se calhar não me vai dar muito... eu não vou sentir na carteira. Porque nós não nos podemos esquecer que ali, em média, os primeiros 5 anos do crédito é só pagar taxas de juros. Nós não nos podemos esquecer que nós não quase nada do capital. Não é? Exatamente. E as pessoas já se devem ter apercebido que, lá está, que nós só começamos a perceber que há algum valor baixo no valor da casa passado 5 anos. Porque os primeiros 5 anos é a pagar aquelas taxas todas que nós falámos, né? Os encargos, as comissões e por aí fora. Sandra, você tem algum caso real assim, que seja engraçado, que não seja triste, né? Alguma coisa assim que você pudesse compartilhar conosco? Olha, na nossa profissão, né? Quer na minha, quer na tua, porque nós somos comerciais. Sim. Apesar de fazermos digamos, o processo em si diferente, não é? Mas somos os dois ambos comerciais e queremos os dois o mesmo, é que o cliente consiga comprar a casa, não é? Mas já tive histórias tristes, já tive histórias alegres. Histórias tristes é quando realmente nós não conseguimos ajudar o cliente. E aí nós somos humanos, somos pessoas e por vezes custa-nos, né? Porque nós temos pessoas, e já me aconteceu eu trabalhar com um casal, casal esse com 2 filhos pequenos, ambos os dois recebiam pouco mais que o ordenado mínimo, os dois dependentes, como eu estava a dizer, mas depois tinham uma coisa que as pessoas esquecem, que muitas das vezes quando vão ver de crédito, é que se nós no nosso mapa de responsabilidades do Banco de Portugal tivermos alguma dívida que já está na parte do risco, nenhum banco nos vai emprestar. E aqui neste caso, neste casal, o que é que aconteceu? Eram pessoas realmente trabalhadoras, amigas do seu amigo, e que o marido tinha feito, ou melhor, deu um nome para um amigo comprar um carro. Este amigo não pagou esta prestação. Mas eles também não conseguiam pagar aquela prestação, não é? E com que então foram ficando a dever atrás de dívidas e dívidas, e isto faz com que depois no Banco de Portugal, e mais na gíria como se usa, que é o banco sujo na banca, né? O nome sujo na banca. E isso faz com que depois, por mais que a gente queira ajudar, não conseguimos. Não há uma barreira que não nos deixa ultrapassar. Então, mesmo a culpa não sendo deles, eles foram impedidos de comprar. Porque lá está, ele assinou, o nome é dele, e diz-nos que é ele que tem que pagar. E aí eu não conseguia fazer nada e tive mesmo pena. E eu percebi, e foi-me mostrado, que aquilo não tinha sido mesmo feito por ele.
mas por mais boa fé, por mais boa vontade que nós tenhamos, eu costumo dizer, não faço milagres. E não consegui de todo ajudar esses clientes. E são coisas que ultimamente nós vamos falando, vamos tentando perceber, porque depois nós criamos afinidade com os clientes, não é? E amizade, que é o bom do nosso negócio, é que depois também ficam amizades. E isto faz com que depois a gente vá acompanhando, e ainda não os consegui ajudar, mas ainda não desisti deles e nós vamos certamente ajudá-los. Histórias mais felizes, é todas aquelas que acabam bem, não é? Claro que temos, e neste momento, por exemplo, estou com crédito em andamento, já estamos a aguardar a escritura, mas há trâmites a seguir, há tempos, há timings que nós temos que obrigatoriamente seguir, e a ansiedade da própria cliente, o querer, e quando é que é, e o mandar mensagens, e eu não estou bem, não sei o quê, que a cliente até já foi parar ao hospital com ansiedade. Pronto. É destas coisas engraçadas, não é? Porque lá está, tratamos da vida das pessoas, da ansiedade, e depois é aquele sonho vou construir uma família, mas eu quero para ontem. Só que as coisas não funcionam para ontem, não é? Você falando disso, eu lembrei até de uma história que aconteceu comigo logo no começo da Casar Imóveis. Quando eu saí da Remax, eu estava desmotivado, quase desistindo do mercado, né? Então, me surgiu um apartamento para vender. Me recomendaram, eu fui lá falar com uma senhora imigrante, tinha 4 filhos, sofria violência doméstica e ela precisava vender urgente o apartamento para dar um rumo à vida dela, entende? Eu nem sabia se conseguia vender, eu nunca tinha vendido nada ainda, eu tinha vendido um ou 2 apartamentos. Enfim, tentei. Conseguimos vender o apartamento dela em 19 dias, e na escritura ela foi me agradecer, chorou, porque foi muito emocionante, mas não sabia ela que estava me dando uma motivação para continuar no ramo imobiliário. Vendemos o apartamento dela bem vendido e rápido. É interessante o que estavas a dizer, que muitas das vezes quem trabalha nesta área, os nossos dias são todos diferentes, não é? São todos diferentes, e nós não temos um ordenado base, a verdade é essa, não é? Não temos ordenado, não temos rotina. Não temos rotina, é verdade. Mas também não temos uma coisa que os outros têm, que é a questão do 13º mês ou o 12º mês, pronto. Mas andamos um bocadinho aqui a correr contra o tempo, como eu costumo dizer. E muitas das vezes nós desmotivamos porque as coisas não aparecem. E nós temos clientes realmente, quando os apanhamos, se tornam amigos e que eles não percebem que foram eles que nos deram aquele boom, aquela motivação para a gente ir para a frente. Essa cliente, eu até já disse a ela, não sei se ela acreditou, mas ela me trouxe de volta. É muito bom. Ela me recolocou no mercado. Não, isso é muito bom. Mas já que estamos aqui todos, também há uma pergunta que eu te gostava de fazer. Sim. Que é uma pergunta que eu me faço muita vez, que é, como é que tu tens aqui que vendeu a casa em 30 dias, e não sei, como é que tu vendes uma casa em 30 dias? Olha, depende, isso está muito mais na expectativa do cliente sobre o seu próprio imóvel, né? Às vezes o cliente tem uma casa que já foi do avô dele, já foi do pai e agora está com ele acha que a casa vale 200 mil euros. Mas digamos que a casa só vale 100. Então, para esse cliente, eu nem dou a expectativa a ele. Eu digo, não, a gente vai tentar vender, tal, sem compromisso com data, mas eu sempre oriento, o valor real dessa casa é X. Eu sempre tento colocar o preço mais justo possível, para que fique justo para o comprador e também para o vendedor. E em relação aos 30 dias, tem na verdade uma conta que são 4 semanas. 30 dias são 4 semanas, né? A primeira semana é basicamente para a gente mesmo conhecer o imóvel, o entorno. As 2 próximas semanas é para a gente captar o máximo número de clientes, de possíveis interessados, para a gente tentar na última semana fechar o imóvel. Se é um preço que a gente recomendou, a gente tem quase 100% de acerto. Se é um preço que está fora do mercado, infelizmente a gente muitas vezes não consegue, mas de acordo com a orientação que a gente já deu ao cliente. Então o segredo, eu diria, que é angariar
angariar a um valor justo, um quer valor para justo. comprador, quer para o vendedor. Se tiver um valor justo no mercado, a gente sim consegue chegar aos possíveis compradores daquela casa. É importante fazer angariações então boas. Boas no aspecto de saber o que estou a angariar, não é? Tem que ser justo para o comprador, como também tem que ser justo para o vendedor. Claro, claro Que que aí sim. sim todo mundo faz um bom negócio, fica todo mundo feliz. Muito bem, percebi os 30 dias. Eu queria agradecer aqui a nossa amiga Sandra Cardoso. Ela está sendo muito importante aqui nas nossas vendas, porque o crédito é realmente o cotovelo do negócio imobiliário. Muitas vendas caem, vão abaixo porque ficam presas ali no crédito. Então ela está dando muita força nisso para os nossos clientes, para os nossos consultores também. Queria agradecer ela por ter vindo, por ter se disponibilizado nesse sábado, que era para estar de folga, todo mundo a descansar, mas nós estamos aqui trabalhando e conversando para ajudar o nosso cliente. Quer fazer alguma consideração final, Sandra? Olha, passou muito depressa este bocadinho, foi uma boa conversa. E realmente tu estavas a dizer, nós aqui somos importantes um para o outro, digamos assim, porque uma coisa não se faz sem a outra. E é importante o cliente, e eu agora, César, se me permites, vou virar-me ali para a câmara e falar com quem está em casa, porque muitas das vezes as pessoas vêm diretamente com o foco todo de já vi uma casa, quero comprar esta casa, só que muitas vezes a gente tem que perceber o quê? A expectativa que tenho da realidade que eu posso fazer, não é? E aqui um gestor de crédito ajuda muito nesse sentido, que é perceber até que valores nós podemos ir, para que depois o consultor imobiliário possa saber o que procurar dentro da sua carteira. E isso faz com que haja aqui a questão de vendemos o imóvel em 30 dias, não é? Haja garantia do crédito e haja uma coisa muito importante para todos, que é o tempo, porque o tempo é igual para todos. Mas agradeço, César, por me teres convidado e por termos falado. Eu que agradeço. Foi muito boa a conversa e vamos repetir. Vamos repetir, claro que sim. Claro que sim. Já. Obrigada. Rodrigo, também aqui. Parte aqui, Rodrigão. Até já.